Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos colocar de pé. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou, é quem nos revelou. É muito lindo, né, essa passagem de João falando que no início era, né, Jesus estava desde o início, né, ele se fez o Verbo, ele é a palavra, ele é a luz, ele veio para iluminar o nosso caminho. E é muito lindo ver como Jesus escolheu cada um dos discípulos. Eu estava lendo os evangelhos e é muito lindo ver como que ele escolheu cada um, não por quem eles eram, o que eles podiam entregar. Eles não eram nada, era pescador, cobrador de imposto, eram as pessoas mais improváveis, e o Senhor os escolheu, e Ele nos escolheu. Amém? Então você veio essa noite para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo, aquele que se fez carne para nos salvar. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Jesus, pela tua presença no nosso meio, porque sabemos que o Senhor já está aqui. Pai, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, os louvores que serão entoados a ti. Ah, Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo, faça a tua vontade essa noite, fala conosco, Paizinho, estamos aqui para te ouvir e te engrandecer. Amém. Glória a Deus. O nome do Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia.
esse nome é maior que tudo, Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Oh, aleluia. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Adora Ele, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ah, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Glorifique o nome dEle, porque para Ele foram feitas todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, você não estaria aqui se não fosse por ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que
meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Declara a Ele com todo o teu amor, porque foi por amor que Ele se entregou por você lá na cruz, foi por nossos pecados. Ele é tão amável, nós nem merecemos tão grande amor que Ele tem por nós. Para mim, Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O amor desse Deus é tão grande. Mesmo sendo Deus, Ele veio como um homem para se entregar por você e por mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido
Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele veio para derramar sobre nós a tua graça. Ah, como é bom viver na graça do Senhor. Aleluia. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje aleluia! Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem vem com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre? Quem traz a paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, a graça tão maravilhosa, levou o meu lugar, levou a minha mão, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ah, eu acho que vocês não foram livres, não. Vamos, gente, com mais alegria, com mais intensidade. Ele morreu na cruz por você. Você tem noção do que você está cantando, meu irmão? Oh, aleluia! Aleluia! Vamos lá, maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Vamos ouvir sua igreja. Tomou meu lugar. Expresse a Ele a sua gratidão. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós somos livres por causa da graça, da misericórdia dEle. Oh, aleluia, seja grato por esse Deus que nos amou, mesmo sem merecer. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a trazer seu dízimo e a sua oferta até o altar. Amém? Eu peço à irmã Elisângela para estar orando, consagrando esse momento ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui diante do Senhor nesta noite. Deus te louvando, Deus te glorificando, Deus, porque, Deus, a tua graça nos basta. Obrigada, Senhor, porque as tuas multidões de misericórdia se renovam a cada amanhecer.
poder sobre nossas vidas. Sim, meu Ó Deus, Deus. e é por isso que estamos de pé. Muito obrigada, Senhor, por esse Obrigada, momento Jesus. aqui na tua casa. Ó Deus, onde que podemos, ó Deus, louvar e adorar o teu Sim, nome. Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, receber os nossos louvores, ó Deus, com um cheiro suave. Ó Deus, e um som agradável a ti, porque foi para ti, Senhor. Ó Deus, eu venho entregar diante do Senhor todos os dizimistas e ofertantes. Ó Deus, multiplica nos celeiros dos teus filhos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu entrego, ó Deus, cada dizimista e ofertante na palma das tuas mãos. Deus, supra as necessidades dos teus filhos, ó Deus. Realiza os desejos do coração, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Continua conosco, ó Deus, porque somos carentes e dependentes de ti. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você tem liberdade de trazer até o altar o seu dízimo e a sua oferta, meu irmão. A graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Bebi a taça toda. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero, antes de nós já começarmos o nosso estudo aqui, quero chamar aqui à frente o Deusmar e a Elisângela. Nós vamos orar por eles. Que susto. Vamos ficar de pé, toda a igreja, estender as mãos aqui e abençoar esse casal, essa família abençoada. Eles estão completando 25 anos de casados. É isso mesmo? Eita glória, hein? 25 anos de casados. Esse é bodas de prata. Que bênção. Em uma sociedade onde se prega que casamento é uma instituição fracassada, a igreja tem proclamado que é uma instituição criada por Deus, e é uma bênção, e dá certo. E é por isso que nós estamos aqui para orar, não só para abençoar a vida deles, como também para declarar que casamento é algo de Deus. Amém? Amém? Estende suas mãos aqui à frente e vamos orar, vamos abençoar a vida do Deusmar e da Elisângela. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, este casal, esta família, ó Deus, a qual hoje, ó Deus, está completando 25 anos de casados, 25 anos, ó Pai, de aliança um com o outro, e aliança com o Senhor. No dia, ó Pai, a qual os teus filhos, ó Deus, decidiram andar, ó Deus, em retidão com o Senhor, ó Deus, e tantas lutas e provações, mas eles estão aqui de pé, ó Deus, porque o Senhor é fiel, e o Senhor, ó Deus, tem sido, ó Deus, com a vida dos teus filhos. E nós agora, ó Deus, oramos e profetizamos, ó Deus, sobre eles toda sorte de bênção. Ó Deus, que venham mais e mais anos, ó Deus, na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Pai, estabelecendo um tempo novo na vida dos teus filhos. Um tempo, ó Deus, de prosperidade, um tempo, ó Deus, de comunhão, um tempo de paz, em nome de Jesus. Ó Pai, que as tuas mãos, ó Deus, continuem estendidas sobre, ó Deus, a vida dos teus filhos. E abençoe, ó Deus, a particularidade de cada uma em nome de Jesus. É o que nós cremos, oramos e profetizamos, ó Pai, sobre a vida do Deusmar e da Elisângela, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele.
Dizer que quer chegar aos 100 anos de casados. Eita glória, hein? Casamento é bom, né, Deusmar? Isso aí. Se Deus quiser também, em julho agora, também nós vamos completar 25 anos também de casados, ó, em julho. Passa rápido, 25 anos. Amém. Desde já, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo número 5. Também nós precisamos de estar orando, né, em oração pela vida da irmã Esté. A irmã Esté perdeu seu pai hoje. Na verdade, está sendo velado lá no Memorial Parque. E o sepultamento será amanhã, às 14 horas. Então, você que puder estar indo lá, dar um abraço, orar com a irmã Esté, será de extrema importância para a vida dela. Carta aos Efésios, capítulo de número 5. Havia falado que nós estávamos concluindo, né, o 4, nós já concluímos o capítulo 4. E nós vamos agora dar prosseguimento ao capítulo número 5 dessa carta aí, que é uma carta poderosa, reveladora. E é sempre bom você trazer uma canetinha para você anotar. Isso é importante, tá? Você deixar aí as suas anotações, aquilo que Deus falar com você, é bom você registrar, sabia disso? Muito bom. O ruim é quando você perde a Bíblia toda anotada, né? Eita, dá uma tristeza. Mas amém. Vamos lá, capítulo 5, aos Efésios. Nós já falamos muito do contexto, já explicamos, né, algumas coisas acerca do porquê dessa carta, aonde o apóstolo Paulo estava, o que essa cidade estava enfrentando, a idolatria, enfim, o templo que existia nessa cidade, e como que o evangelho, ele afetou completamente até a economia daquela cidade, porque a partir do momento que o evangelho foi sendo pregado, foi havendo conversões, e automaticamente também isso foi diminuindo, né, o fluxo deste templo, que era uma espécie de um turismo religioso que havia neste templo, de tão santuoso, tão maravilhoso que esse templo era, e as coisas que aconteciam ali, sobre as obras de feitiçaria, de magia, enfim. Era uma cidade que era muito voltada para o ocultismo, para as coisas espirituais malignas, de maneira que existiam livros, e muitos livros caros, de como fazer tudo isso, mas o povo foi se convertendo e foi pegando todo esse material e foi queimando isso em praça pública. Ou seja, o evangelho, aonde ele chega, ele realmente causa uma revolução. E é isso que tem que acontecer também em nós, né? No nosso coração. Quando o evangelho chega, precisa automaticamente causar essas mudanças em nós. Por isso que é inconcebível dizer que aceitou a Jesus e tem o evangelho e a vida ser a mesma coisa e não ter mudanças. Não combina, né, com o poder do evangelho. Paulo chega a dizer assim, olha, as minhas palavras, ou seja, aquilo que ele pregava não consistia em conhecimento humano, mas sobretudo era poder de Deus. Pregava a Bíblia, a palavra, o que ele pregava não era baseado em conhecimento, em inteligência, em raciocínio humano, mas era poder de Deus, ou seja, era a vivência, era uma transferência de quem ele era em Deus, e por isso que as vidas eram transformadas. E aqui já no capítulo 5,
já partindo para os finalmente também dessa carta, só temos o 5 e o 6. No 5 ele fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Cristo, nisso, ou Deus, como filhos amados. Eu preciso entender que o meu modelo continua sendo Cristo. O meu modelo, o modelo a ser imitado, continua sendo Deus, continua sendo os princípios, os valores dos céus. Ele diz, como filhos amados. Ou seja, nós somos filhos amados de Deus, mas sinta isto, porque não adianta estar aqui escrito que você é filho amado, mas você não se sentir pertencente ou merecedor deste amor. Porque é aqui que muitas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade mesmo, de filho para pai, porque não se sentem amados, não se sentem pertencentes. Ele está dizendo, olha, imitem Deus, imitem Cristo, como filhos amados. Então, isso faz toda a diferença. E claro, também em um mundo onde tantas pessoas se colocam como modelos e tantas outras que estão em busca de referências e têm imitado pessoas, e a Bíblia continua nos ensinando que é para nós estarmos realmente na contramão deste mundo. O nosso modelo é Cristo Jesus. Amém? Em outro momento, Paulo chega a dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência naquele momento, Paulo era uma referência naquele momento, naquele contexto, maior ou mais aceitável, melhor dizendo, do que Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, olhe para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então ele estava ensinando sobre Cristo, sinal que as pessoas ainda não tinham ouvido falar sobre Cristo. Então, como buscar alguém como referência se não é conhecido? Então, naquele contexto, naquele momento, entende isto, Paulo, chama para si a responsabilidade e fala, seja meus imitadores. Olhe para mim, porque eu estou imitando, sou a cópia fidedigna de Cristo Jesus. Ou seja, que coragem, que audácia, que responsabilidade que ele chama para si, de pedir que as pessoas olhassem para ele. Ou seja, era muita convicção. Então, é sobre isso que nós precisamos de pensar, porque verdadeiramente nós estamos aqui para representar Cristo Jesus. Verdadeiramente nós estamos aqui para representar Cristo Jesus. Somos embaixadores do reino, representantes do reino aqui na terra. Por isso que a minha vida, a minha conduta, quem eu sou, precisa refletir a glória do Senhor. A referência, às vezes, vai ser você, aonde você está inserido. Não é isso? Às vezes você vai chegar lá, e se você falar de Jesus, você fecha o coração. Por muitas questões, muitos bloqueios. Às vezes, se você chegar em um momento, evangelizar, se você falar de Deus, se falar de Jesus, você fecha a porta. Mas a sua conduta, o seu parecer, o seu exemplo, pode ser que seja isto que abra os corações para que o evangelho seja pregado. Então, é desta forma que nós precisamos de viver aqui, nessa terra. Então, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está dizendo que a maneira pela qual nós devemos viver aqui na terra é justamente como Cristo nos amou, da mesma proporção, da mesma intensidade. O amor fraternal
né, o amor que nós recebemos, nós precisamos de também entregar, dar às pessoas. A nossa forma de relacionar-se um com os outros tem que ser no mesmo modelo, no mesmo molde de Jesus Cristo. Isto? Por isso que o evangelho é coisa séria, irmãos. Não é? Evangelho é coisa séria. Jesus chega a contar uma parábola, a parábola do bom samaritano, e aonde os fariseus, os escribas, os que se sentiam ou se achavam os detentores da verdade, eles tinham o conhecimento, mas eles não tinham uma prática. Então, considerados como hipócritas, né? Porque não viviam aquilo que sabiam. Tiago chega a dizer assim: se você não pratica, né, o que você sabe, a sua religião é nula, não serve de nada. Da mesma forma que a sua fé também ela precisa de ser evidenciada nas suas obras. Ou seja, as suas obras vão dizer se você realmente tem fé ou não. Então, os fariseus, os escribas, eles tinham conhecimento, mas não tinham amor nenhum para com os outros, não conseguiam aplicar todo o seu conhecimento. Eles não amavam, né, uns aos outros, os seus semelhantes, pelo contrário. O mais importante era cumprir os ritos da religião. O mais importante era agradar, né, todo um sistema religioso do que acudir às pessoas. Então, ele está dizendo, olha, o amor tem que ser o mesmo amor sacrificial de Cristo Jesus, aquele que entrega, aquele que doa, aquele que muitas vezes abre mão do seu próprio direito. E aí ele contou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a parábola do bom samaritano, que nenhum dos que estavam servindo no templo teve a capacidade de ser Cristo para aquele que estava caído, para aquele que estava lá gemendo, com dores. Passou o sacerdote e passou a largo, não deu atenção. Passou o levita da mesma forma, ou seja, né, se o meu superior, o sacerdote, não foi, eu também não irei. Enfim, tudo por questões religiosas. Mas aí ele faz questão de pegar alguém que era discriminado, que era um samaritano, e dá ele, ou usa ele, melhor dizendo, como exemplo para mostrar exemplo de amor. Para mostrar exemplo de amor. E por eles rejeitarem os samaritanos, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês estão rejeitando, né, aqueles que amam, que sabem amar, aqueles que são exemplos também de amor. Era um choque de realidade para a vida deles. Esse samaritano foi lá, pegou, acudiu, né? Eu faço questão de explicar o que o texto fala no original, e hoje eu ouvi por acaso eu vi um videozinho de um pastor pregando, não sei se aonde que era, mas deve ser na África, mas é muito antigo. E aí ele falando algo que eu falei aqui, e assim, eu não tinha ouvido isso dele, mas como que as coisas elas vão se encaixando. Ele pega, o bom samaritano, ele pega, primeiramente, ele faz, ele pega o óleo e derrama o azeite, né, que era anestésico, e depois que ele vai jogar o vinho, que é a asepsia, porque o contrário é você primeiro fazer a asepsia, limpar, para depois você vir com o anestésico, mas ali também já demonstra que ele fez o contrário, que era uma demonstração de um amor, que ele queria, em primeiro momento, de alguma forma, aliviar a dor, primeiramente. Depois ele faria o processo de limpeza, de asepsia. Ou seja, o amor do samaritano foi só expressado no ato que ele fez de pagar, de colocar ele num hotelzinho, né? Enfim, de pagar a conta, mas, sobretudo, também naquilo que ele podia fazer como alívio, né, para aquele que já estava gemendo, para aquele que estava sofrendo. Então, ele põe o azeite, que de alguma forma era um anestésico, para depois ele vir com vinho ou vinagre, enfim, e limpar e fazer a asepsia ali. Então, este tipo de amor que Paulo está dizendo aqui, este amor sacrificial, este amor que muitas vezes tira do bolso para poder
socorrer aquele que está precisando. Versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, nem sequer menção pode haver. Quanto mais tendo comportamentos assim. Por quê? Pela posição que vocês agora estão em Cristo Jesus. Por quem vocês agora são diante do reino de Deus. Porque vocês são santos, são separados do pecado, vocês são filhos amados, imitadores de Deus. Então não pode nem haver menção, possibilidade, ou seja, porque vocês são santos. Não haja também obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, a ação de graças. Então, ele está falando de um modo de proceder. A nossa vida, a nossa conduta, a partir do momento que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, ela precisa de ser totalmente diferente. Por quê? Porque a obstinidade, conversas às vezes tolas, gracejos imorais, piadas imorais, coisas imorais, enfim, isso tudo são bloqueios também no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. É como se houvesse a prática disto fosse uma paralisia no progresso da vida espiritual. Então, ele está dizendo, não pode haver isso de maneira alguma. Pelo contrário, ao invés disso, tudo tem que ser em ação de graça. Tudo que sai de você, de alguma maneira, precisa de ser graça, tanto para você quanto para o seu semelhante, o seu irmão. E nós estamos vendo como que as coisas têm se normalizado diante mesmo, até mesmo do povo de Deus, né? Coisas que outrora não eram mencionadas, faladas, têm se normalizado, até mesmo palavrões e algumas coisas mais nesse sentido. Como que, às vezes, você percebe as conversas tolas, né, que não tem propósito nenhum, não tem sentido nenhum, mas é de uma tolice mesmo, são conversas provenientes de quem não é sábio, de quem é tolo. Conversas tolas é conversa sem fundamento, conversa que não traz crescimento, conversas que não traz que não tem nada de se aproveitar, pelo contrário, muitas vezes são conversas que têm o poder de destruir pessoas. Dentro dessas conversas tolas aqui, claro que se encaixa aqui fofoca, conversa fiada, tudo do mesmo pacote está aqui sendo representado nessas conversas tolas, em gracejos também imorais. Por quê, irmãos? Porque não é, como eu disse aqui, as minhas obras, ou seja, o meu proceder agora, a minha forma de ser, elas irão evidenciar a fé que eu professo em Cristo Jesus. E a fé que eu professo em Cristo Jesus faz com que seja também evidenciada nessas obras. Então, há uma mudança radical mesmo. Há uma mudança, e tem que haver uma mudança. Ele detalha um pouco mais em outras cartas, e também aqui ainda também nesta carta, sobre a questão, aquele que mentia não mente mais, não é isso? Aquele que roubava não rouba mais. Parece que em algum momento nós entendemos, ou nós selecionamos alguns tipos de pecados, né? Esses aqui nós não podemos fazer, ok, mas aí nós não damos a mesma relevância a outros tantos que são também de extrema importância
e que tem paralisado muitas vidas. Há como se fosse em nós uma seleção. Isso aqui é grave, então a gente não pode. Isso aqui não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver, porque não existe diante de Deus pecado pequeno, pecado grande, pecadinho, pecadão, mais ou menos, não existe isso. Existe transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. Existe não reconhecer e valorizar, né, a obra salvífica de Cristo Jesus. O que existe é não entender que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos de também ficarmos atentos a isso. Então, não pode haver nada disso, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está dizendo que as pessoas que não conseguem deixar essas práticas não passou por uma transformação. Não é isso? Não conseguiram vencer essas práticas, ou seja, eles estão sendo dominados ainda, né, por todo tipo de imoralidade, de impureza, de ganância, de idolatria, ou seja, não herdaram o reino de Deus. Porque o reino de Deus, né, é totalmente diferente desse reino aqui, é puro, é santo. Então, essa mudança, essa transformação que precisa acontecer, ela é necessária para que seja herdado o reino de Deus, o reino de Cristo, ou seja, nós gostamos de ler que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, mas o que diz realmente, o que chancela isso, valida essa verdade, é justamente a minha conduta aqui. É como eu sou alterado pelo Evangelho, como que eu sou moldado, sensível a ponto de ser transformado pelo Evangelho. Então, eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que olhar para dentro de mim. Há uma tendência muito forte, nossa, do ser humano de olhar para fora, olhar para o outro, olhar o que o outro está fazendo, olhar por que o outro é assim, por que o outro, enfim, esquecer de olhar para dentro. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou assim? Por que eu estou tendo esse tipo de comportamento? Por que o outro me afeta tanto desta forma? É olhar para dentro. Amém, irmãos? Estão entendendo? Não. Paulo não chega a dizer assim, olha, examine-se, pois, o homem. Em algum momento você achou que esse texto só serve para a ceia. Eu não sei porquê. Você seleciona textos bíblicos, esse aqui é só para a ceia. Não é para a ceia, é para tudo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ponto. Você quer continuar a leitura? Então, participa, tenha comunhão. Mas é o autoexame, é para você fazer isso todos os dias. Todas as vezes que você olhar, encontrar um erro em alguém, enfim, você olha para dentro, primeiramente. Olha para dentro. Eu sei que as pessoas erram, nós erramos, mas ao invés de você apontar, né, o que o outro está fazendo, olha para dentro de si. Porque pode ser que você, ao olhar somente para fora, não assuma responsabilidades. E aí pode ser que você entre por um caminho narcísico, né? Ou seja, é o outro que te fez errar. Já viu isso? Você está vendo o que você me fez fazer? Olha, mas que negócio é esse? Você me fez fazer? Não. Isso é um narcisismo, irmãos. Isso é um comportamento narcísico. Isso? Dependendo dos graus, vira transtorno. E aí é pior ainda. Porque quando você olha aqui por aquilo que Paulo fala desse perfil de narcisista, ele chega a dizer assim, opa, em algum momento eles são irreconciliáveis. Então, tomemos muito cuidado com isso. Essa transferência,
O outro não te faz, é você. Você que é o protagonista da sua história. Você que é, né, o responsável de si. Então, não tem essa. Não, o outro me fez. Você já viu no trânsito isso, como o camarada bate na traseira do outro, aí bateu na traseira, está errado, você não tem conversa, não tem porquê, não tem mais, não tem. É lei, está errado quem bate atrás, porque você tem que manter uma certa distância. Significa que você não manteve a distância adequada ou que você não estava na velocidade apropriada. Então, você está errado. Ah, mas você que freou de uma vez. Aí é transferido. Você que freou de uma vez. Tá, beleza, eu freiei de uma vez. E aí? Você manteve a distância necessária? Você estava na velocidade adequada? Então, não tem isso. Mas, na vida cotidiana, precisamos tomar cuidado. Porque sempre, né, essa transferência. E claro que você sabe de onde veio isso. Veio lá do Éden, quando Deus chama Adão para a responsabilidade. Enfim, aí é uma transferência de responsabilidade. Mas isso é proveniente do homem caído, porque isso foi após a queda. Então, nós somos, né, aqueles que foram ressuscitados, despidos do velho homem, revestidos do novo, não é isso? Que nós lemos no 4 aqui, no finalzinho do 4, Paulo fala sobre isso, que nós tiramos a capa, a vestimenta do velho homem e nos vestimos do novo, que se renova a cada dia. Então, ou seja, a conduta daqueles que já ressuscitaram em Cristo Jesus tem que ser diferente, tem que ser de assumir e parar de transferir. Então, olha, versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, tendo conhecimento de Deus, procure ter o conhecimento, procure se aprofundar no conhecimento, no relacionamento, na intimidade. Para quê? Para que você não seja enganado por palavras tolas, para que você não seja levado e aí se enquadre em desobediente, porque a ira de Deus vem sobre estes. Portanto, não participem também com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E se são luz, vivam como filhos da luz. Então, viver como filhos das trevas significa que ainda não sou luz. Então, sempre você vai ver aqui essas cartas do apóstolo Paulo, né, sobretudo dele, corrigindo a postura, admoestando, realmente. Por quê? Porque a tendência, infelizmente, do homem é de fazer contrário à vontade do Senhor. Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. E é interessante porque nós somos luz não em nós mesmos, tá? É no Senhor. Enquanto você estiver no Senhor, você é luz. Saiu fora do Senhor, você não tem luz própria não, filho. Você não está com isso tudo não, sua bateria acaba na hora. É só carregada, você está no Senhor. Ok? É por isso que não tem vida fora dele. Ele é a videira verdadeira. É nele que nós precisamos de estar conectados. Você não tem luz própria, não, de forma alguma. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha os frutos que são manifestos daqueles que estão na luz, que é toda bondade, justiça e verdade. São essas coisas que vão evidenciando que você realmente não está mais em trevas, que agora você está em luz, em luz. E é claro que isso aqui é muito importante, porque ele está falando não só toda bondade para com o outro, justiça para com o outro e verdade para com o outro, mas também para com você. Então, se você está na luz, o fruto disto é
bondade, justiça e verdade, para consigo e para com o outro também. Isso é o fruto, é o que produz a luz de Cristo em nós. Estão entendendo isso ou não? Amém? Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Justiça e verdade. É por isso que não dá, irmãos, para poder aceitarmos, né? Dizer estar na luz, mas viver densas trevas aqui dentro. Não dá. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Olha que coisa linda, né? Nós vamos ter comunhão uns com os outros, e ter comunhão uns com os outros parte do princípio, eu vou amar o outro porque primeiro também eu me amo. Isso? E aí sim serei perdoado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O fato de estarmos na luz, que é Jesus, teremos frutos de bondade, justiça e verdade. Apesar de que nós temos visto muitos cristãos, né, que estão vivendo em trevas. Isso tudo está ruim, tudo está difícil, né? Internamente está uma bagunça, sem contar que fora também não está legal, ou seja, há uma necessidade de rever conceitos. Versículo 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e aprendam a discernir o que Deus gosta, irmãos, o que Deus agrada. Nós sabemos, às vezes, né, o que o outro gosta, mas aprenda a discernir o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus não são comportamentos assertivos tortos, isso aí é consequência de uma verdade maior. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não rejeita, porque um coração quebrantado e contrito, esse coração ele vai produzir ações assertivas. Entende? O que nós fazemos de acerto é uma consequência de um coração quebrantado e contrito ao Senhor. Então, procure agradar ao Senhor naquilo que Ele quer ser agradado, naquilo que Ele gosta, que é de obediência. Você acha que Deus ele tem prazer em punir alguém, irmãos? Fala sério. Você acha mesmo? Que é com prazer que Ele faz isso? Não, agora eu vou punir, porque ele errou. Só que, às vezes, a ideia de muitas pessoas perpassa por isso aí. De um Deus realmente que é punitivo. Ele está pronto para poder ir lá a qualquer momento. Sendo que Ele já deixou lá, quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 28, você vai ver todas as suas ordenanças, dizendo, olha, se vocês obedecerem atentamente a minha voz, aí, o que vai acontecer com vocês? Serão benditos no campo, e vai listando todas as sortes de bênção. Ele está dizendo, você não precisará de fazer campanha, não precisará nem de orar, porque as bênçãos vão te seguir. A oração vai ser pela comunhão com Ele, vai ser pela intimidade com Ele, não para pedidos, porque as bênçãos elas vão correr atrás de você, é elas que irão vir atrás de você, e não você atrás delas. Mas aí está lá o condicionamento que Ele colocou, a obediência. Então, o que agrada ao Senhor é justamente isso, a obediência, um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não rejeita. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Saul e o exemplo de Davi, quando você começa a comparar, fazer um paralelo entre os dois, você percebe que o pecado de Davi, ele foi, muito pior que o de Saul. Não é isso? Muito pior, mas Saul, ele não tinha um coração, ele não se quebrantava. Saul, quando ele escuta
de Samuel que ele estava errado no seu erro, ao invés dele voltar atrás, ao invés dele reconhecer, admitir, ele transfere para Samuel: olha, você que chegou a demorar, você demorou a chegar, eu fui lá e fiz o seu papel de sacerdote. Ele transfere, ele não assume. E aí, quando Samuel está indo, ele fala: não, faz o seguinte, então, eu estou rejeitado por Deus, mas eu quero ser aceito pelos homens. Sabe? Vão entrar comigo na cidade, lá para que todo mundo veja que ainda acha que nós estamos tudo bem e que Deus está comigo ainda. Uma falsidade, uma dissimulação. Davi, pelo contrário, Davi ficou morrendo por causa do seu erro, por causa do seu pecado, mais de 1 ano sofrendo. O Salmo 51 detalha isto. E quando o profeta Natan chega lá, como um ato de misericórdia de Deus, dizendo que ele tinha feito, ele logo se quebranta ao Senhor. Pequei, e fala: pequei contra o Senhor, pequei somente contra ti, eu pequei. Então, a diferença está, né, claramente nisto, porque Davi não tinha problema de perder o trono, mas ele não queria perder a presença de Deus. Isso, devolve-me a alegria da salvação, que era o mais importante. Já Saul não estava nem aí para a presença, ele queria o trono de qualquer maneira. Então, é isso aqui que nós estamos lendo aqui, que nós precisamos de discernir. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável aos homens nem sempre é agradável ao Senhor. Os homens impressionam, né? Deus não se impressiona com aquilo que se entrega para Ele. Caim pensou que podia impressionar Deus, entregou coisas lindas para o Senhor, mas não foi aquilo que o Senhor tinha pedido. Então, pode ser que em algum momento, ou muitas vezes, possamos estar apresentando algo para Deus que Deus não está aceitando, que Deus não está agradando. Então, há uma necessidade de discernimento. Eu preciso discernir o que agrada a Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Então, você vai compactuar com aquilo que as pessoas que estão nas trevas e as suas obras, você vai compactuar com essas obras? Pelo contrário, o seu pacto agora é com o Senhor. De maneira alguma, exponha-as à luz, ou seja, mostre a luz, porque quando chega a luz, as trevas, então não deixe de denunciar, não deixe de falar, não deixe de mostrar: olha, isso aqui não condiz, isso aqui está errado, eu não vou compactuar com isto, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Só que às vezes, para ficar de bem com pessoas, né, às vezes você acaba cedendo, não é isso? Alguém chega na sua casa e fala alguma coisa imoral, e você, em vez de se posicionar, e você, tá bom, vai e deixa, e assim vai. Outros mais exemplos, não é isso? Chega na sua casa, e chega lá e quer fumar dentro da sua casa, e aí você concorda, porque vai ofender, o parente veio de longe. Então, vai abrindo essas concessões. Guarda aqui na sua geladeira, não sei o quê. Fazer o quê, né? Não dá para compactuar com essas coisas, irmão. Não dá. E outra coisa, se você se posicionar, você pode ter certeza que as pessoas elas irão respeitar. Elas irão respeitar. E o seu posicionamento, muitas vezes, é a pregação para aquela pessoa. Aquilo que a pessoa vai internalizar como você sendo um homem ou uma mulher realmente temente ao Senhor Jesus. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso de me posicionar e não dar essas legalidades, porque o diabo não precisa de grandes oportunidades ou aberturas. Não, precisa de uma brechazinha, uma frendazinha para poder ele entrar e para poder... pastor, mas você é radical? Sou. Posso fazer o quê? Não é assim? Eu prefiro ser assim, né? Caminhando, né? Nessa verdade, porque também foi assim que eu aprendi e deu certo.
do que ir abrindo concessões, enfim, querendo agradar os outros e desagradando o Espírito Santo. Sim, sim. É o vício. Sim. 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 Amém. Sim. 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 Uhum. Sim. Sim. O evangelho não é sentimento, né, irmãos? É fé. Se eu for dar vazão aos sentimentos, hoje eu não estaria aqui. Então não se trata de emoção, trata de fé. E às vezes você vai estar, por exemplo, não com essa alegria que você disse aí, mas você vai estar pela fé, porque você precisa de caminhar e assim por diante. Então, assim, hoje nós estamos vendo como que as pessoas elas estão sendo dominadas pelos vícios, não é isso? Eu falei isso aqui, acho que um ano passado, não sei, acho que um ano retrasado, o quanto que as pessoas elas estão afundadas em jogos de azar. Começa com nada a ver, não, é uma brincadeira e tal. Aí o governo tentando agora criar algum método, porque as pessoas estão usando o recurso do Bolsa Família para poder jogar. Aí teve um mês desse aí de setembro que foi gasto não sei quantos milhões em jogos.
Aí tem pessoas que elas estão presas nisto, e gastando o que não tem, e perdendo, né, as coisas que tem, perdendo casa e alguns tirando a própria vida porque entrou num estado incontrolável. Mas é tudo com coisas que não tem nada a ver, não tem essas coisas pequenas que vão entrando, é só uma brincadeira, só para divertir. Aí você começa a divertir aqui, daqui a pouquinho você está preso naquilo, você está afundado naquilo, entende? Então, assim, nós, como filhos da luz, nós precisamos de entender isto, porque as coisas elas vêm de formas sorrateiras, e o diabo ele não precisa de grandes aberturas, são coisas, pequenas concessões que nós vamos permitindo, e as coisas vão acontecendo. E tudo isso, todo prazer excessivo, ele é um bloqueador, ele bloqueia mesmo, irmãos, o nosso progresso espiritual, a nossa sensibilidade espiritual. E Deus, ele fala conosco de forma que há uma necessidade de sensibilidade para você entender a voz de Deus, senão você não vai entender, senão você vai achar que às vezes é coisa da sua cabeça, ou você não vai conseguir discernir. Por quê? Porque como se fosse esse canal de comunicação estivesse todo ele entupido, interrompido. Então, a sensibilidade espiritual, ela é fundamental para direcionar a sua vida, porque tem tantas coisas que Deus fala com você, e você não percebe, e depois que acontece o mal feito, você, nossa, eu estava sentindo aquele negócio, né? Eu estava, nossa, veio em mim, você está todo entupido, todo interrompido, você não vai ouvir Deus falar com você. Você está achando que Deus vai escrever na parede de novo, assim, igual escreveu? Para poder... Não, pode ser que Deus faça, mas é muito difícil. Deus vai falar com você, você precisa estar sensível à voz de Deus, porque isso fala de intimidade com Deus, de busca, isso fala de disciplina em Deus. Ah, pastor, eu não consigo orar. Você não consegue orar porque você não começou a orar, porque também a oração é um processo, né? Você tem níveis na oração. Primeiro momento da oração você está ali lutando para concentrar na oração. Sua mente está vagando, você está puxando, você está ali, meu Deus, e às vezes está faltando palavra e nada, mas com o tempo você vai desenvolvendo e você vai entrando em outro nível de oração, né? Onde a sua alma ela vai sendo também conduzida, e você vai sentindo a presença de Deus, e você vai envolvendo. Depois tem um outro nível, que é um nível também do Espírito, onde você está orando ali, mas aí você já não lembra de mais nada, não é isso? Aí se a panela está no fogo, ela vai queimar toda, porque você já entrou no outro nível de oração. Mas é verdade, só que tudo tem que ter um começo. Se não tiver um começo, não tem um avanço. Então você tem que insistir na oração. Você acha que é fácil levantar e orar de madrugada? Não, é uma peleja você levantar e orar, né? E aí, só que todas as vezes Deus te acorda, aí você vai escolher, ou você vai, já que você acordou, você vai orar, ou você vai ficar insistindo na cama ali. Mas não é fácil, mas até que você vai disciplinar o seu corpo. É igual acordar de manhã. Você acostuma a acordar num horário que você não precisa mais de despertador. Ou não? Você não precisa mais de despertador, você pode dormir a hora que for, que se aquele horário você vai acordar, porque você disciplinou, né, o seu corpo, a sua mente, a acordar naquele horário. E assim também é a oração. Então, se você pegar os exemplos de Jesus, por exemplo, você vai ver que em todo momento ele orava. E é tão interessante que você não vê as curas que Jesus fazia, ele orando para curar alguém. Você já viu isso? Você já viu? Mostra lá. Ele vai curar alguém aqui, ele orava para curar, não. Porque ele orava antes. Ele orava era antes. Ali só chegava e colocava a mão e pronto. Ou, né, tinha uns métodos, cuspia no chão, mandava lavar, porque já a vida de oração vem antes, precede o momento do milagre. Então, nós precisamos de realmente ter Cristo como nosso modelo
Deixa eu só finalizar esse versículo aqui para a gente concluir. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-as na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. É vergonhoso, né? Aquilo que é feito no oculto aí, não é isso? Tanta coisa ruim, tanta podridão que é feito aí, que é vergonhoso. Não é isso? Agora, Deus vê tudo, está vendo tudo. Então, por que temer o homem que só pode matar o físico e não temer a Deus que pode mandar a sua alma para o inferno? O problema é que nós tememos mais o homem do que a Deus. Porque se temermos a Deus, nós deixaremos de fazer muitas coisas ocultas, aonde ninguém está vendo. Nós estamos vendo aí no nosso país, o que está acontecendo aí, né? As coisas, como que os acordos eram feitos através de vídeos, de situações, enfim. E por aí vai, né? É algo que está longe, não, às vezes está pertinho de nós e acontecendo do mesmo jeito, coisas aí. Então, tudo que é feito no oculto será revelado, vai ser colocado luz nisso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Eu vou parar por aqui. Aí nós vamos entrar no 14. Desperta tu que dormes. Tudo aquilo que você adquire, que não pode ser explicado de onde veio, está errado. Se você não pode explicar de onde veio o que você tem, então está errado. Você pode receber uma quantia aí, de repente, de dinheiro, mas você não pode falar onde ele veio. Está errado. Vai fora. Tudo que não pode ser exposto à luz, está errado. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de Deus para você, não tem problema ser exposto à luz, ser exposto à verdade. Então, qualquer coisa, você já viu isso? Aí chega o irmão aqui, deixa eu falar de fulano daqui, você não pode contar para o outro, não. Não está errado. Você sabe que é errado. Mas aí você vai lá e faz. Presta o ouvido e vai lá e faz. E está errado. Está errado. A melhor forma de você evitar, por exemplo, uma conversa fiada vou chamar fulano daqui para participar junto da conversa. Não, aí não. Se o outro não pode ouvir, se o outro está sendo mencionado e ele não pode ouvir, está certo? Está errado. Está errado. Só que nós vamos aprendendo esses comportamentos desde criança e nós vamos, né, a criança cresce, o comportamento continua. E aí, é pecado do mesmo jeito, é errado do mesmo jeito, e são brechas, são legalidades, né, que são dadas no mundo espiritual, irmãos. São dadas no mundo espiritual. E, como eu disse, o diabo não precisa de muita coisa, uma pequena abertura. E tomarmos cuidado com as pequenas coisas. Nós temos tantos cuidado com coisas grandes, mas as pequenas vão passando, vão passando, vão passando. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Lê em casa esse capítulo 5, lê até onde nós lemos aqui, até o 13, né? Medita de novo. Se você ler hoje ainda, você pode ter certeza que vai estar fresco na sua memória aí, muito daquilo que foi dito aqui, e mais, você vai ter outros insights aí, Deus vai falar outras coisas no seu coração, a partir do mesmo texto que nós lemos, o mesmo texto que nós lemos. Então, não deixa de ler, não deixa de praticar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de aprender com a Tua palavra. E pela Tua presença, ó Deus, manifesta também em nosso meio. Leve cada um em paz, ó Deus, para o seu lar, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus, e um novo dia amanhã, na Tua presença, abençoado para a Tua honra e glória.
Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe sua vida.